Recovery. Quem vai apresentar hoje Não, vai mas ser... deixa eu apresentar você. Ah, não, você que vai apresentar? Tá bom, perfeito. Só esse início, tá bom? Tá, eu achei que eu ia apresentar a gente. Boa noite a todos. Hoje é noite de defesa do projeto dos acadêmicos de engenharia de software, e nós estamos aqui com o Marcelo, que ele vai apresentar o trabalho e também a equipe. Oi, Marcelo, boa noite, tudo bom? Olá, tudo bom? Boa noite. Esse é o projeto Memory Recovery. Quem vai apresentar ele vai ser eu, Marcelo, Giovana e o Ítalo. A gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho, um pouquinho sobre o banco de dados e desenvolvimento do diagrama que a gente fez nele, explicar o que é cada uma dessas coisas e depois a gente conclui com a Giovana explicando resumidamente o que é que a gente fez. Perfeito? Para iniciar, o que é o Memory Recovery? O Memory Recovery ele tem como função auxiliar os cuidadores de família que têm Alzheimer, facilitar a informação sobre o Alzheimer, auxiliar com exercícios para memória e retardo da doença. E também para a gente conseguir gerenciar melhor os remédios que essas pessoas precisam tomar. Porque elas têm remédios e medidas bem restritivas e tem que ter uma certa facilitada nessa vida. Perfeito. Então, o Memory Recovery tem como princípio ajudar as pessoas familiares de quem tem Alzheimer. Nosso foco para o começo do projeto é ajudar as pessoas com Alzheimer nível 1 e depois a gente vai expandindo isso pouco a pouco. Mas, por enquanto, é só as pessoas com Alzheimer nível 1, então a gente está fazendo um programa para que essas pessoas consigam se policiar mais facilmente. Para uma pessoa que tem Alzheimer nível 1 não é tão complicado, não é tão avançado, não é uma coisa assim tão difícil e eles conseguem ainda assim usar um aplicativo. Então é tranquilo desenvolver o aplicativo para eles usar. Perfeito. Esse trabalho que a gente está apresentando agora tem como foco o banco de dados que a gente está iniciando nele. O que é o banco de dados? O banco de dados ele é um conjunto organizado de informações estruturadas que se relacionam entre si. Ele armazena e gerencia os dados computacionais, como também ele permite acessar e atualizar, ou, quando necessário, remover esses dados. O banco de dados ele trabalha com o SGBD. O que é o SGBD? O SGBD é a sigla de Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. É um software que ele permite a gente gerenciar, manipular e recuperar os dados. Basicamente, o banco de dados ele é a armazenagem, e o SGBD ele é o gerenciamento, que facilita o gerenciamento do banco de dados. Perfeito? Certo. Por que é importante que um banco de dados seja seguro? É essencial que ele seja seguro para preservar a privacidade e a integridade das informações. Porque nessas informações vão ter informações pessoais, informações financeiras, registro de atividade. Então, é muito importante que tenha esse sigilo. Porque senão pessoas mal intencionadas podem ir lá e tentar acessar e pegar várias informações pessoais da pessoa e tentar aplicar alguns golpes, como acontece comumente por aí, né? Então, é importante que o banco de dados que ele tenha medidas de segurança. Que tipo de medidas de segurança são essas? Criptografia, controle de acesso, senhas que sejam para poder as pessoas conseguirem provar que são elas antes de acessar as informações. Isso, além de só proteger o usuário, também faz com que a gente mantenha a confiança do cliente e do usuário para o nosso programa. Então, é muito importante que o banco de dados seja seguro
para até as pessoas usarem o banco de dados. Beleza. Para esse projeto, a gente vai estar usando um banco de dados relacional. O que seria um banco de dados relacional? Banco de dados relacional é um tipo de banco de dados que organiza e armazena os dados como tabelas. Essas tabelas, compostas por linhas e colunas, num conceito de relação de matemáticas, que utilizam chaves primárias e estrangeiras para ter relação nas tabelas. Qual que é a diferença de um banco de dados relacional para um convencional? O convencional, ele utiliza estruturas hierárquicas ou rede para organizar os dados. Então, querendo ou não, é um pouco mais complexo, um pouco mais não intuitivo para utilizar esses bancos de dados. Sem falar que eles não te dão tantas permissões, tantas vantagens quanto o banco de dados, que eu já vou falar aqui para frente com as vantagens deles. Já o banco de dados relacional, como ele usa tabelas e colunas, ele facilita o seu gerenciamento dos dados. E qual que é as vantagens que eu ia falar do banco de dados relacional? Ele, além de ser muito seguro, mais fácil de ser assegurado do que o banco de dados convencional, ele também organiza muito mais as informações, certo? Você consegue simplesmente colocar uma ligação ali nos dois e eles já conseguem puxar a informação um para o outro e você consegue utilizar duas estruturas junto. É bem fácil, ele é escalável, ele é flexível e a gente consegue gerenciar grande quantidade de dados com ele. Ele também oferece recursos avançados, como consultas complexas, junção de tabelas, e várias outras coisas que eu não vou falar por aqui. Perfeito? Agora, para materiais e métodos, eu vou estar passando o microfone aqui para o Ítalo apresentar. Perfeito? Boa noite. Me chamo Ítalo, vou apresentar os materiais e métodos. Tá. Nos materiais e métodos foram utilizados o Trello, Figma, né, a plataforma Flutter. O Trello foi uma ferramenta que utilizamos para poder estar facilitando o nosso gerenciamento do nosso projeto. O que acontece? O Trello ele é uma plataforma onde a gente consegue se comunicar sem se comunicar, por assim dizer. Eu, Ítalo, fiz uma parte do projeto, subi para o Trello, a Giovana vai lá, depende das informações dessa parte desse projeto, ela consegue ir lá e acompanhar em tempo real, pegar aquelas informações e seguir com a parte dela, e vice-versa. Então, o Trello foi um dos programas que mais auxiliou aqui para a gente poder estar adiantando a nossa parte do nosso trabalho, né? Ainda mais quanto somos pessoas de várias cidades aqui. O Figma foi a plataforma que utilizamos para poder estar desenvolvendo os layouts do nosso aplicativo. O layout do nosso aplicativo ainda está em momento de desenvolvimento, né? Mas até então o rascunho principal seria esse, né? A vantagem do Figma é que ele existe uma biblioteca gigantesca de ícones, de fontes, de uma possibilidade enorme, tanto para desenvolvimento de design de aplicativos, para mobile, para web, enfim, muito vasto, né? Ele tem muita opção. E ele também trabalha da mesma forma que o Trello, né? Qualquer alteração que a gente faz pode ser acompanhado em tempo real e você compartilhar a mesma informação com outra pessoa, né? Decidimos usar o Flutter como plataforma, né, de codificação,
É um framework jovem, muito jovem, só que extremamente potente. Um framework que hoje, para as plataformas web, e principalmente para as plataformas mobile, está sendo de extremo uso, tanto pela versatilidade de compilação. Hoje você consegue desenvolver uma linha de código para mobile, para Android, né? E você compila no seu Windows ali, e com aquela mesma linhagem de código você pode pegar ela, pegar um Mac e compilar para o iOS sem precisar fazer alteração alguma. Essa versatilidade dá muita potência para esse framework, né? E o Workbench. O Workbench na nossa linguagem mais clara, é a versão free do SQL, né? Dá só um adendo sobre o SGBD. O SGBD é literalmente o programa onde a gente consegue gerir os nossos bancos de dados, né? O SGBD é o SQL, é o MongoDB, é o Oracle, né? O SQL, o SGBD são essas plataformas de manipulação de informação de banco de dados, né? Ele tem... Você faz tudo referente à manipulação de dados, desde criação, uploads de dados, exclusão de dados, controle de acesso, controle de transação, consulta e recuperação de dados, enfim. O SGBD engloba todas essas plataformas, né? O SQL hoje, né, seria a linguagem mais utilizada. Na verdade, eu acredito que hoje seja a única linguagem utilizada para comunicação de banco, né? Então, é uma linguagem madura, é uma linguagem já que existe muitos pontos para ser estudados ainda, para ser melhorado, mas até onde tange o nosso conhecimento acadêmico, né? Acredito eu que já está chegando um ponto já de saturação. Posso estar falando besteira, sou um acadêmico, né? Beleza. Eu vou falar sobre a criação do diagrama agora, tá? Perdão. Nosso diagrama, ele foi separado em tabelas, né? Para facilitar o manuseio, para a manipulação dos dados, né? Trabalhamos 3 tipos de informação nele, né? 3 tipos vou colocar como informação mesmo. Colocamos como varchar, int, float, né? Os tipos os tipos de informações de cada tabela, de cada chave, né? A nossa tabela principal seria a tabela user, a tabela de usuário. Tudo vai girar em torno dela, né? A nossa tabela usuário, ela contém as informações. Só um minutinho. Pronto. Aqui para mim fica melhor para ler. As tabelas de usuário, ela contém as informações como nome, telefone, e-mail, senha, né? E com exceção das informações de telefone, né? As informações de nome, de ID, de e-mail, de senha, todas elas foram como varchar, para dar mais opção de informação para ser guardada nessas chaves, né? As informações de telefone foram tidas como int, né? São números inteiros. Tabelas como games, por exemplo, a gente usou informações do tipo int e do tipo varchar. Na chave estrangeira, na chave estrangeira high score, colocamos float, porque eu dei essa proposta para o Marcelo concordou. Eu acho que esse negócio de trabalhar para poder tentar deixar uma informação, vamos supor, você foi lá, fez uma pontuação, essa pontuação deu, sei lá, 9,5. Putz, eu queria tentar 10, né? Tentar despertar a curiosidade e a vontade de trabalhar.
Lembrando que estamos estudando um aplicativo voltado para quem tem Alzheimer. Então, o Alzheimer, a gente precisa estimular a pessoa a trabalhar com jogos de memória, jogos de xadrez, por exemplo, dama, jogos relacionados qual o nome da música, qual a frase que vai tocar nessa música. Então, quanto mais espírito competitivo tiver dentro desses jogos, mais vantagem vai ser para o retrocesso ou para o retardo dessa doença, né? Não vou dizer retrocesso porque não é uma doença que tem cura, mas pelo menos para o retardo do avanço, né? Nos alarmes também a gente decidiu, lembrando que a gente decidiu também colocar um banco de dados bem simples, porque não é um aplicativo com tantas informações, mas decidimos colocar ele bem direto, bem pronto, de forma também que não force muito o aplicativo para poder ficar procurando informação, essas coisas, que deixa ele bem responsivo, né? Na tabela alarmes também colocamos ali o nome do alarme como Varchar, foto do remédio também, né, como Varchar também, e parará. E exercícios também. Os exercícios, tem alguns exercícios também para memória. Colocamos também como Varchar e Int. Temos tabelas fora que não estão ligadas, que são a tabela notícia, comentários, né? Essas tabelas são tabelas, vamos supor, temos uma, voltando aqui no aplicativo, temos uma tela de homepage, né? Essa tela de homepage, essa tela de homepage, ela tem um botão chamado feed, né? Seria notícias, né? E nessa tela nós temos a intenção de colocar ela como interativa. A pessoa conseguir fazer um comentário, né? Vamos supor, temos o intuito mais para frente, né, de fazer esse aplicativo em dois modos, né? A interação de um usuário, que seria, no caso, o afetado pela doença, e a interação de um profissional, né? O profissional conseguir fazer estudos, né, em cima de informações enviadas pelas notícias, ele conseguir fazer um comentário, ele conseguir arquivar alguma informação. E aqui no diagrama, a gente colocou essas tabelas aqui na direita para poder estar dando essa disponibilidade, né? Para poder estar salvando o comentário, principalmente. E parará, é isso, né? Eu vou estar passando resultados e conclusões aqui para a Giovana estar seguindo com a apresentação. Olá, boa noite. Pode passar aí, Ítalo ou Marcelo, quem tiver aí. Tá, né? Como foi falado, antes de tudo, boa noite, né? Me chamo Giovana. E então, como foi falado, os resultados e discussões. Como vocês podem notar, no nosso estudo foi realizado o desenvolvimento do diagrama do banco de dados relacional e em um aplicativo destinado a ajudar pessoas com Alzheimer, né? Então, antes de tudo, a primeira etapa do processo foi analisar as necessidades do aplicativo para com os usuários e, em seguida, a criação das tabelas para armazenar os dados dos tais usuários. Então, com base em todas essas informações, a modelagem do banco de dados foi realizada considerando as melhores práticas de normalização e estruturação dos dados, né? Com isso, definindo um esquema de tabelas, onde cada entidade foi mapeada para uma tabela, e os relacionamentos foram estabilizados por meio de chaves primárias e chaves estrangeiras, né? Também com uma interface intuitiva e amigável para que pessoas com Alzheimer e seus familiares possam interagir e visualizar de forma simples e descomplicada. Agora, seguindo para a conclusão,
esse trabalho, né, abordou a importância dos bancos de dados no contexto da criação de um aplicativo para pessoas portadoras de Alzheimer. O banco de dados desempenha um papel fundamental na organização e no armazenamento eficiente de dados relacionados aos usuários, suas preferências, históricos médicos e outras informações relevantes. Um banco de dados adequado permite que o aplicativo funcione de forma eficiente, fornecendo acesso rápido às informações necessárias para personalizar a experiência do usuário e fornecer os recursos necessários para ajudar na gestão do Alzheimer. Eu já estou na conclusão, tá, Ítalo? Por meio de consultas e manipulações de dados, o aplicativo poderá apresentar lembretes personalizados, acompanhar o processo e gerar relatórios para os médicos e para os cuidadores. Também fornecer informações importantes para melhorar o tratamento e os cuidados do paciente. Aí, em seguida, vamos mostrar as nossas referências que nós usamos, né? Como vocês podem ver, referências. Pode passar para as referências. Aí, nossas referências, como vocês podem ver lá no último, a gente usou bastante o chat GPT, porque foi de grande ajuda. E é isso. Se tiver perguntas, né, podem fazer. Esse foi o nosso trabalho, nosso projeto. E é isso. Gente, muito bem, parabéns, viu? Aqui as nossas reações, vamos reagir, parabéns. Reagir aqui, 1000 corações para vocês. Vocês desenterraram o Ítalo. Ítalo aí está aqui neste momento participando deste evento e pode voltar lá para os slides. Não tira, não, que a gente tem pergunta. Quem tiver pergunta, eu esqueci de falar para os demais, mas quem tiver pergunta, ainda temos nossos colegas aqui para responder. Eu tenho uma pergunta, por favor, sobe os slides, por gentileza, que, aliás, está muito bonito esses slides, gostei da interação, tá? A equipe aí que fez, parabéns, gostei dessas transições, viu? É bem a cara do Marcelo. Mas, gente, vocês tocaram num assunto muito bacana que nós sempre pautamos aqui, que é a questão do Trello, né? Muitas equipes aí utilizaram o Trello, ou utilizaram outras ferramentas, outros frameworks, né? Para esse gerenciamento de projeto, que, inclusive, gerenciamento de projeto, dê uma conferida lá na trilha de vocês, será o próximo paper, né? E aí vocês vão ter que escolher uma ferramenta, né? Pode continuar aí com o Trello ou outra ferramenta que possa estar gerenciando os projetos de vocês. Aí não vai ter dificuldade, é só pegar o projeto anterior e colocar ele aí dentro desse gerenciamento, tá bom? Sem esquecer da melhoria de tudo que já vem falado aqui, certo? Pessoas do Memory Recovery, parabéns, viu? Que trabalho excelente. Eu gosto muito de falar desse trabalho, que é muito sensível. Inclusive, eu acompanho um podcast que fala sobre tecnologia e uma das principais plataformas, né, aplicativos que têm feito bastante sucesso, né, são essa área da saúde, onde a gente tem a questão da preservação, né, e o cuidado aí com as pessoas da nossa sociedade, né. Todos os nossos projetos contemplam uma solução, né, social, certo? Porém, a questão da saúde, ela sempre ganha destaque, né? Porque sem ela, o que somos? Então, voltando lá para a parte da nossa modelagem, por gentileza, eu gostaria de ouvir de vocês o fluxo, uma vez que eu tenho uma pessoa, né, com o grau de Alzheimer, e vocês destacaram aí, né, a questão da pessoa com Alzheimer leve, digamos assim, né, o grau 1, ainda tem a possibilidade de uso, né, de ferramentas, certo? E pode estar lembrando, né? Pode estar aí, vocês podem até explicar melhor.
E só que a ferramenta de vocês vem ajudar, né, essa desenvoltura, certo? Então, eu gostaria que dentro daqui do fluxo, vocês pudessem explicar, uma vez que eu coloco aqui, né, a pessoa com grau leve de Alzheimer, ela pega o aplicativo, eu gostaria que vocês explicassem esse fluxo aí rapidinho para a gente. Como é que faz o cadastro, o que ela, qual o acesso do game, se quiser interagir lá com a parte do... Então, que é o fluxo do banco, que é o fluxo do aplicativo. Que é o fluxo do aplicativo, professora. Eu gostaria do fluxo do aplicativo, mas aqui, você consegue, Marcelo? No trabalho a gente não colocou. Mas assim, Sim. Primeiro, quando a gente iniciar o aplicativo, o plano nosso é colocar um tutorial de início. Então a pessoa ela vai receber de cara um tutorial de como operar no aplicativo. Aí tá. Seriam aqueles tutoriais bem básicos. Você clica aqui, você tem a opção disso aqui, você tem a opção disso. Ele ia passar em todos os tópicos do aplicativo. Ele ia começar ali na parte de perfil, quais customizações você pode fazer. Aí ele ia mostrar as configurações, ia lá para os alarmes, depois ia para o jogo e depois ele ia mostrar as notícias. Assim a pessoa ia ter uma facilidade para o uso do aplicativo. Pergunta se ela quer que mostre o fluxo do... Zilma, Oi, pode falar. você quer que mostre o fluxo? Nós temos um fluxo, na verdade, nós temos um fluxo, na verdade, sobre como seria o acesso. Peraí, só um minutinho. Pode falar. Deixa assim. Nós temos, na verdade, um fluxo aqui, né? Não no banco, né? Mas nós temos um fluxo aqui de primeiro acesso. Acho que a gente até mandou, inclusive, Tá. no último trabalho. Deixa eu só... Eu quero ver, sim. Eu quero ver. Então, só um segundo. Antes de você mostrar, eu gostaria também que vocês explicassem essa parte de que nós encontramos aqui duas tabelinhas de alarme. Eu tenho alarme de usuário e alarme. Você pode explicar para a gente, por favor? Então, professor, essa aí é uma tabelinha ligada por dois inteiros. Ela duas chaves primárias, que ela é só uma tabela de ligação. O que acontece? Eu estava assistindo umas videoaulas e o carinha que estava passando a aula, ele disse o seguinte, que em vez de ele fazer simplesmente a ligação entre as duas tabelas, ele fazia essa tabelinha de interligação, que assim ele guardava os dados do alarme e não do usuário. Assim facilitava o uso da pessoa, o uso dele, aliás, porque assim ele tinha mais facilidade de saber qual tabela que ele tinha que mexer. Então, é meio que uma segunda tabela de coisas que estariam em alarme, só que coisas que não são de alarme, sim, que são do alarme e do usuário, sabe? Que o usuário coloca de alarme, entendeu? As informações que o usuário faz para o alarme. Então, é meio que você pode ver que ela não tem uma chave primária, só que essas duas em vermelho, elas na verdade são chaves primárias, que elas estão seguindo como ligações para as duas. Até porque os usuários eles vão fazer, acredito que eles vão fazer a programação, né, do seu alarme, né? O uso é individual, né? Aham. Certo. Bem isso. Cadê, Ítalo? Pode mostrar para a gente o fluxo. Eu acho que se você colocar o fluxo aí no PowerPoint, você consegue... Não, você vai ter que editar o PowerPoint. Vou ter que abrir uma outra... Eu acho que funciona, não sei. Slide... Só um minutinho, Zilma. Cola lá. Só. Tranquilo. Só para ir finalizando. Muito bem, gente. Perfeito. Vou ver se tem como compartilhar de novo. Tá, só um minutinho, Zilma. Tá. Meninos e menina, onde vocês fizeram esses slides, a produção dele foi aonde, Marcelo? Foi no próprio PowerPoint mesmo, foi. Eu fui vendo o tutorial na internet e fui fazendo. Que bonito, Giovana, gostei bastante. Eu só segui o padrão que a Giovana colocou. Caralho, não subiu. Olha, temos uma designer aqui nesta sala. Meu Deus. Ah, porra.
Nada. Estamos com problemas técnicos, só um instante. Tranquilo. Eu vou Pois só é, finalizar a gravação e aí vocês me mostram o fluxo, por gentileza. Esse é o fluxo, Zilma. Temos. Temos. Eu lembro muito bem. Explica pra gente, Ítalo. O fluxo, ele vai... Deixa eu só pegar no outro... Aqui no PowerPoint, que aqui pra mim tá... Isso. Aqui tá melhor. Zilma, o fluxo, ele conta com... após o download do usuário, né? Ele vai dar duas opções. Login ou inscrever-se, né? Se a pessoa se inscrever, ela vai fazer o cadastro, né? Cadastro pessoal. Nessa etapa será solicitadas as informações do portador, tais como idade, altura, peso, grau de deficiência, se ativo fisicamente, né? Se pratica esportes ou não, qual o período em que começou a perceber os primeiros sinais da doença, adicionar foto perfil, quem são as pessoas que acompanham ela no dia a dia, tem essa também, porque digamos que você, Zilma, tenha Alzheimer, né? Seria também interessante você colocar o e-mail de alguma pessoa que conviva com você, entendeu? Para caso você esqueça de alguma informação, caso você esqueça de tomar algum remédio, chegue para seu companheiro também a informação de que você está na hora de você tomar o seu remédio, entendeu? De que está na hora de você fazer uma atividade física mesmo, para memória, enfim, entendeu? Seria um backup seu, por assim dizer. Entendeu? Legal. Legal. E lembrando, é uma pessoa com Alzheimer, então o tutorial vai ser obrigatório toda vez que a pessoa desinstalar e instalar o aplicativo, estando cadastrado ou não. Tá? Isso é Se a importante. pessoa já tem um cadastro, ela vai fazer o login normal, né? Vai fazer o tutorial novamente, né? Uhum. E vai ser encaminhada, o tutorial já vai encaminhar para o perfil, né? Onde visualizará todas as informações colocadas no cadastro pessoal. Vai ser enviada para as configurações. Desculpa, Zilma. Serão definidas idiomas, preferências, informações sobre as versões, né? Jogos. Sessão com jogos para estimular e possivelmente retardar o progresso da doença. Sessão de fisioterapia terá informações sobre melhor forma para condicionar a mente, o corpo, para melhorar a qualidade de vida do portador, né? Por último, o feed, né, ou a aba notícia, local onde terá atualizações constantes sobre a doença. Enfim, após isso, será encerrado o tutorial e o app estará pronto para fazer, o usuário estará pronto para fazer as edições como desejar. Depois será direcionado ao feed de novo, entendeu? Ou seja, a tela feed será o início e fim para o usuário estar começando a usar o aplicativo. Muito bem, pessoas. Perfeito. Deixa eu finalizar aqui. Finalmente vou finalizar a nossa gravação. Vou tecer mais elogios.